Para cumprir o ídolo do Senhor, e queremos ser excelentes, queremos ser obedientes, queremos adorar ao Senhor com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso servir. Queremos glorificar o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Doce Espírito de Deus, te dou graças pela Tua doce assistência a nós, porque o Senhor nos inspira, o Senhor nos conduz a prestar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração sincera, que chega como um cheiro suave diante do Pai. Obrigado, doce Espírito, pela Tua presença neste lugar. Obrigado por entendimento, compreensão de quem somos, do que temos e podemos no Senhor, para servir a Ti. É por Ti, por meio de Ti, para Ti. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nós Te amamos, Pai, nós Te adoramos. Aleluia, Te damos graças, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, amém. Boa noite, queridos. Você pode sentar, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Obrigado, equipe maravilhosa. Aleluia, o Senhor é bom. Grandioso Deus. Aleluia. Quero cumprimentar alguns dos nossos irmãos. Estou vendo aqui nos visitando. Jonathan. Jaqueline. Agora o Renato. Eu esqueci o seu nome. Emily. Olha que maravilha. Queridos, você pode dizer: sejam bem-vindos e abençoados. Em nome de Jesus. Quero receber também com muita alegria nosso amigo Carlos, pai do... Já ia falar Igor. Eu sempre... Amém. Vamos embora. Pai do Iago, é o sogro da Poliana, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Meu amigo, seja bem-vindo. É uma alegria para nós receber o Senhor essa noite aqui. As portas estarão sempre abertas. Amém? Aleluia. Deixa eu ver se eu acho alguém mais aqui. Não, todo mundo de casa, amém? O povo está passeando, aproveitando o feriado. Aleluia. O Senhor é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Aleluia. Sabe, queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E hoje eu vi que a Mireia, nesse momento, missionária, ia falar a respeito do acesso criativo, né? Aleluia. Isso me chamou a minha atenção, porque se eu vou dar um tema para a minha ministração, não sei como deixa Deus fluir, se tudo aquilo que eu preparei, se eu vou falar, mas o tema hoje é chamados para frutificar. Amém? Chamados para frutificar. E, irmãos, coisa maravilhosa, essa missionária, essa equipe maravilhosa em um país onde ela não pode nem se identificar, ela não tem redes sociais, ela não pode divulgar um trabalho, não existe uma imagem dela associada a isso, não há um benefício natural, não há uma promoção pessoal a respeito disso. Mas eles entenderam um chamado da parte do Senhor, e eles estão naqueles países frutificando. Amém? Levando o evangelho de salvação para o homem. Aleluia. Eu estava conversando hoje com minha esposa, e um irmão nosso lá de Itaguatinga, e falando sobre isso, meditando alguns assuntos, e a gente falando que o intuito maior de Deus é a salvação do homem. O intuito maior de Deus é a salvação do homem. Eu não vou me ater ao tema que nós estávamos debatendo, mas a gente chegou a essa conclusão que o intuito maior de Deus é a salvação do homem. Às vezes a gente não entende o modo, a forma, a gente teria uma ideia melhor, mas Deus quer, ao melhor ao nosso ver, mas o que Deus quer é a salvação do homem, queridos. Amém. Aleluia. Graças a Deus por essas pessoas que estão naqueles países frutificando. João capítulo 15, vou ler alguns versículos, a partir do verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda.
Verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto, diga comigo, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus. Eu não quero me ater, não quero demorar muito hoje nessa palavra, mas eu quero ser simples, trazer uma palavra simples para mim, para você, mas uma palavra de atenção ao nosso coração. Amém? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele diz, todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. Isso chama a minha atenção, queridos, e deve chamar a sua atenção, de que é necessário que a gente frutifique. É necessário que você e eu venhamos a frutificar nessa terra. Porque ele disse, aquele que não der fruto, ele corta. Ele diz, todo ramo estando em mim. Você está nele, você está em Cristo? Amém, queridos? Nós estamos no Senhor, estamos em Cristo. Então, é uma necessidade para a minha vida e para a sua vida a frutificação. Nós precisamos dar frutos, porque senão seremos cortados. E nenhum de nós, com certeza, quer ser cortado desse tempo, dessa videira verdadeira. Ele diz, como não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Nós não podemos produzir frutos de nós mesmos, nós precisamos estar ligados à videira. Assim como separados da videira nós não poderemos produzir frutos, o contrário é verdade. Nós verdadeiramente ligados à videira vamos produzir frutos. Nós podemos produzir frutos na nossa vida. Nós podemos produzir frutos e frutos que permaneçam. Romanos no capítulo 11, verso 36 diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Será que nós temos, querido, vivido para ele, por meio dele? Será que nós temos glorificado a ele com a nossa vida? Tem sido algo muito forte no meu coração a respeito daquilo que eu tenho produzido para o Senhor. Aquilo que eu tenho feito para Ele, e a gente precisa entender que não pode ser a nossa vontade. Não pode ser do jeito que eu quero, não pode ser do jeito que eu acho melhor, mas nós precisamos saber dEle o que fazer, como fazer, o que Ele quer que façamos. Porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, é fazendo aquilo que Ele quer, não aquilo que a gente acha que nós podemos fazer, não aquilo que não necessariamente o que nós queremos fazer. Às vezes teremos que fazer, às vezes fomos chamados para realizar coisas que não estão no nosso coração. Mas nós percebemos e entendemos que vem da parte de Deus e nós precisamos abrir mão da nossa vontade, queridos, para fazer a vontade de Deus, para produzir frutos. Aleluia. Para produzir frutos que estão no coração de Deus a meu respeito. A palavra diz, cadê o texto? João 15, lá no versículo 16 diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Sabe, não é porque a gente quer, não é porque eu acho bonito, porque eu gosto, mas o próprio Deus diz, ei, eu escolhi vocês, vocês estão aqui porque eu escolhi vocês. Não foi coincidência, não é porque o cosmos me levou aqui, o destino me trouxe aqui, não, porque Deus me escolheu, Ele disse, eu quero você aqui, eu quero você em comunhão comigo, eu quero você ligado a mim, a videira verdadeira. Foi Deus que nos amou antes que nascêssemos. Ele já havia nos amado e preparado esse lugar de comunhão para a nossa vida. Mas Ele nos chama hoje para frutificar, queridos. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida que precisa ser cumprido. Aleluia.
Eu falo algumas vezes, eu vou falar de novo, eu não sei de quem vem essa frase, mas eu ouvi o pastor Edilson de Lira falando, ele diz: o maior fracasso do homem é ser um sucesso naquilo que Deus não o chamou para ser. O maior fracasso do homem é ser um sucesso naquilo que Deus não o chamou para ser. Não adianta eu olhar naturalmente e dizer: eu sou um sucesso naquilo que eu faço, eu sou um sucesso naquilo que eu realizo, se isso não for a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ao final da nossa carreira, ao nos encontrarmos com o Senhor, Ele vai dizer: o que você fez? Ah, Senhor, eu realizei, eu construí, eu desenvolvi. E Deus vai perguntar: e o que eu chamei você para fazer? Então não adianta a gente ser um sucesso naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Isso não impõe sobre nós uma vida de fracasso, queridos, mas diz que nós vamos ser um sucesso andando no centro da vontade de Deus, onde há provisão, onde há abundância, onde a boa mão do Senhor está ali para operar. Aleluia! Efésios no capítulo 4, abra lá comigo, a partir do versos 11 e 12. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12 diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Diga comigo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 e 28. 1 Coríntios 12, 27 e 28. Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Deixa eu fazer uma observação aqui. A palavra diz que nós somos membros, somos corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Deixa eu te falar, todo membro do corpo tem uma função. Todo membro do corpo tem uma função. Sabe, não existe no corpo de Cristo alguém que seja insignificante, não existe no corpo de Cristo alguém que não seja importante, não existe no corpo de Cristo alguém que seja melhor do que o outro. Porque se a gente olhar, analisar o nosso corpo, a gente diz: eu sou mão, eu consigo pegar, eu consigo trazer, eu consigo levar. E o cérebro vai dizer para a mão: se você não tiver o meu comando, você não faz nada. E o pé diz para o cérebro: mas se eu não chegar, não adianta nada o seu comando, a sua mão não vai alcançar. Ela não vai alcançar, não vai realizar o que você fez, porque eu não levei o corpo para perto. Todo membro, queridos, é importante. Amém. Aquele irmãozinho que fica lá, não é nem no último banco, é depois do último banco. Ele é aquela célula que ninguém vê. Ela é aquela célula que ninguém percebe no dia a dia, mas se ele não estiver ali, o corpo não funciona bem. Aleluia, você é importante no corpo de Cristo. Nós temos um berçário que funciona. Nós não nos livramos das nossas crianças para a gente assistir o culto. Mas há um propósito lá, que aquelas células estão trabalhando no berçário para que o corpo continue trabalhando, sendo alimentado e fortalecido. E porque eles trabalharam, nós podemos estar em um ambiente mais tranquilo em relação ao silêncio, à nossa atenção, e podemos sair aqui fortalecidos, edificados. E os nossos filhos são fortalecidos na palavra. Todos no corpo de Cristo têm importância. Vós sois corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. Então guarde, todo membro de um corpo tem uma função. Você tem uma função, você tem uma importância no corpo de Cristo. Aleluia. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Eu não quero me ater hoje aos 5 dons ministeriais,
Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que muitas vezes chama a nossa atenção, mas às vezes nos faz parar. Porque as pessoas veem, eu não tenho chamado para ser pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Mas aqui também nesse texto de 1 Coríntios, ele fala, olha, socorros. Tem o diaconato, a equipe de louvor. Tem diversas outras funções, finalidades dentro do corpo de Cristo. Mas ainda assim, queridos, eu não quero me ater apenas a esses dons, ao chamado do ministério. E nem apenas ao ministério de socorros, mas eu quero mostrar que você precisa identificar em Deus o seu chamado e o seu propósito, porque você é importante. Amém. Aleluia. Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Eu serei rápido, eu serei breve, mas eu quero que você saia daqui compreendendo a sua importância no corpo de Cristo e que você compreenda que existe sim algo da parte de Deus para você fazer. Aleluia. Lucas no capítulo 8, verso 1. Aleluia. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O que Jesus estava fazendo? Pregando e anunciando o evangelho. Quem estava fazendo isso? Jesus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras. Presta atenção no que está dizendo aqui. As quais lhe prestavam assistência com seus bens. Você identificou algum pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista aqui? Tirando Jesus, que foi tudo isso. Mas ele estava falando, olha, havia algumas mulheres que haviam sido libertas, curadas. E elas estavam andando com Jesus e lhe prestavam assistência com seus bens. E o que tem isso a ver com chamado? Eu quero mostrar para mim e para você que o chamado de Deus, ele não se limita aos 5 dons ministeriais e nem ao ministério de socorros. O chamado de Deus para essas mulheres foi, olha, eu preciso que vocês mantenham o ministério de Cristo Jesus aqui na terra. Essas mulheres estavam servindo ao Senhor com seus bens. Talvez elas, no dia de hoje, elas estivessem usando o seu carro para levar Jesus para outras igrejas. Talvez elas estivessem usando os seus aviões para levar Jesus aos montes para pregar a palavra. Talvez elas estivessem alugando equipamentos de som para que Cristo Jesus pudesse pregar às multidões. Mas elas estavam servindo a um propósito. Havia um chamado de Deus para a vida delas. Elas não pregavam a palavra, elas não evangelizavam, elas não estavam curando ninguém, mas a Bíblia diz que elas estavam servindo ao Senhor com os seus bens. Aleluia. Então não diga para mim, não diga para Deus que você não foi chamado nos 5 dons. Eu não sei pregar, eu não sei falar em público. Mas o que foi que Deus te chamou? Deus te chamou para ser um advogado, Deus te chamou para ser um médico, Deus te chamou para ser um engenheiro. Porque um engenheiro pode construir igrejas. Um técnico de som pode preparar um grande evento, pode preparar um ambiente dentro da igreja. Um médico pode socorrer pessoas. Aleluia. O médico vai alcançar pessoas que não têm fé para serem curadas. Mas Deus vai usar o médico para alcançar essas pessoas, trazer uma medicação, trazer um tratamento e curar essas pessoas. Jesus, irmãos, Jesus ele não olhava assim, olha, você está doente? Você já me aceitou como Senhor e Salvador da sua vida? Você crê? Você já entregou o seu dízimo? Você é fiel nas suas ofertas? Jesus ele olhava com compaixão as pessoas, elas estavam doentes, elas estavam sofrendo, Jesus as curava. Ele não estava ali para julgar, ele não estava ali para condenar ninguém, mas para trazer as pessoas com amor. E você e eu, com o nosso andar, com o nosso falar, nosso agir, nós precisamos demonstrar esse amor de Cristo às pessoas. Você não foi chamado para esquentar banco.
Você não foi chamado para enfeitar essas cadeiras bonitas. Você não foi chamado para vir ao domingo aqui e bater um carimbo, o pastor carimbar o seu cartão de frequência ao culto. E o que é que você e eu temos feito? Porque Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus deu a essas mulheres riquezas, e elas estavam servindo com aquilo que elas tinham. Aleluia! Quando nós vamos para a antiga aliança, nós vemos a vida de Esté. Quem era Esté? Quem foi Esté? Resumindo a história dela, ela foi uma mulher que Deus usou para livrar o povo de Israel da morte. Ela não pregou a palavra, ela não evangelizou, ela não construiu palácios, mas ela foi decisiva para a salvação do povo de Israel. Tinha ou não tinha um chamado de Deus para a vida dela? Quando nós olhamos para a construção do templo, Salomão foi construir o templo, e eu anotei algumas funções, alguns trabalhos que eram desenvolvidos, se precisava de pessoas. Ele precisava de cortador de árvores, ele precisou de cortadores de pedras, operários para a construção do templo, homens habilidosos para talhar madeira, para fazer os querubins. Ele precisava de homens que soubessem trabalhar com cobre, homens que soubessem trabalhar com ouro, para realizar uma grande obra. Diga comigo, realizar uma grande obra. Aleluia. Queridos, existe algo da parte do Senhor maravilhoso que é a igreja, e existe um funcionamento da igreja. Existe um local onde nós alugamos, nós reformamos, nós melhoramos, nós nos reunimos. Existe um momento, uma oração, um momento de música e adoração, dízimos e ofertas, a palavra, terminamos e vamos para a nossa casa. É necessário fazer isso? É necessário. Porque eu sou edificado, eu sou instruído, você é edificado, você é instruído na palavra. Cuidamos de pessoas, amamos pessoas, cuidamos de pessoas, criamos relacionamentos. Amém. Mas sabe, queridos, aí temos o departamento de homens, de mulheres, de casais, crianças e adolescentes, jovens, música. E o que mais departamento possamos criar para trabalhar, para cuidar de pessoas. Mas sabe, você precisa nessa noite olhar para dentro de você, porque eu sei que existem pessoas que têm projetos de Deus dentro do seu coração. Mas na minha igreja eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas no ministério que eu sirvo eu nunca vi ninguém fazer isso. Por isso que Deus colocou no seu coração. Foi por isso que Deus colocou no seu coração. Porque se já tivesse, não precisava de você. Se tivesse já esse trabalho sendo executado, não precisaria de você. E a gente precisa entender, queridos, que o nosso trabalho para o Senhor vai além das atividades normais ou naturais ou conhecidas dentro da igreja. Amém. Deus chamou pessoas para realizar coisas lá fora. Amém. A igreja vai te apoiar, a igreja vai pegar junto com você, mas você vai fazer lá fora, não é aqui, não é dentro do templo. Amém. Estávamos compartilhando essa noite com o pastor José Carlos, ele na verdade compartilhando conosco, a respeito de dois rapazes que ele apoiou, ele ajudou, levou para uma casa de recuperação. Aleluia. Nós vamos trazer todas essas pessoas da casa de recuperação para dentro da igreja? Não. Elas precisam de um tratamento no seu corpo, elas precisam de um tratamento na sua alma, no seu espírito, elas precisam de um lugar adequado. E muitas vezes, ou inicialmente, o lugar adequado não é dentro de uma igreja. E você acha que Deus não está envolvido nisso? Não, tem que entrar por aquela porta, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E se não entrar, você vai deixar ela morrer e ir para o inferno? Porque ela não entrou por essa porta? Sabe, queridos, eu sei que existem projetos de Deus dentro do coração de pessoas aqui dentro. Dentro do seu coração. E foi algo que o Espírito trouxe a mim essa tarde, que existem projetos que vão além da nossa rotina.
Já falei, quero dar ênfase a isso. Existem projetos que você olha, a sua igreja não faz, a sua igreja não desenvolve esses projetos. Mas se Deus colocou no seu coração, é porque eles precisam ser desenvolvidos. Aleluia. Assim como existem, queridos, igrejas, talvez existam pessoas que vão olhar e falar assim: Deus me livre de entrar numa batista. Não entro numa igreja batista. Não gosto do jeito, não gosto da forma, não gosto disso. E aí ele conhece uma Assembleia de Deus, ele, rapaz, igreja de fogo, e gosto daqui, ela se identifica e ela fica lá. A ideia de Deus é divisão, são denominações? Não, mas Deus alcança essas pessoas. Alguém vai falar assim: eu não ando, não consigo viver, não consigo congregar, não consigo entender esse estilo de uma assembleia, eu quero ir para a Batista. O outro fala: eu quero ir para a comunidade. O outro diz: eu gosto muito do verbo da vida. E Deus vai alcançar cada uma dessas pessoas, irmãos. Uns olham assim: misericórdia, esse povo batendo palma. Não serve para mim, eu gosto daquele órgão. Renatinho que gosta de um órgão, tocando aquela música. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Um regente ainda. Tem irmãos que alinham, acham uma maravilha. Aleluia. Aí tem um povo esquisito lá do verbo da vida: eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Deus me livre para o assembleano ver um negócio desse. Mas Deus ama cada um deles, cada um de nós. Aleluia. Existem pessoas que não vão ser alcançadas dentro de uma igreja, existem pessoas que não vão ser alcançadas em um lugar de 4 paredes. E talvez Deus tenha te chamado para ir lá para fora. Alcançar o tatuado, porque tem aquela tribo. Aí a galera não ouve, não vou nem para a igreja, não. A galera da igreja, esse negócio de igreja, eles não gostam da gente. Então vamos lá, vamos alcançar eles lá fora, irmãos. O que está drogado, o que está viciado, o que está no álcool. Aleluia. Eu não sei qual o projeto que está no seu coração, que Deus colocou no seu coração, queridos, mas você sabe. E, queridos, nós precisamos entender que nós, como igreja, nós precisamos dar suporte a esses trabalhos. Amém. Paulo, ele é interessante, ele diz: eu me fiz de esquisito para ganhar os esquisitos, me fiz de doidão para ganhar o doidão. Aleluia. E nós, como igreja, precisamos abrir a nossa visão, queridos. Sabe, que não é dizer assim: olha, a partir de hoje, aqui, ó, de falar, todo mundo é bem-vindo, você pode usar a roupa que você quiser, do jeito que você quiser, aqui está liberada a igreja, o importante é viver todo mundo em paz e amor. Não, não é isso não. Porque quando você vai chegar na igreja, você vai entender alguns princípios da palavra, porque a sua vida precisa ser diferente, precisa ser mudada. Mas a gente não pode chegar lá no meio da galera, skatista, tatuado, botar um terno e gravata, vai o pastor e fala: não, eu estou meia melhor roupa, eu quero ver se eles não aceitam Jesus. Não aceita não, irmão. Bota um tênis furado, aquele que é amarrado com uma silver tape assim, bota o skate na mão, rasga a bermuda, aí tu vai alcançar eles, a atenção deles. Aí tu vai chegar: caraca, velho, meu irmão, Deus é top. Não, Jesus, a parada com ele é sinistra. Pode crer. Aí você vai alcançar ele. Aí você vai alcançar a atenção dele. Talvez até daqui a um tempo ele esteja usando um terno e uma gravata, assim, bem bonito, elegante. Ou talvez não. Mas Deus quer salvá-lo. Aleluia. Existem projetos que Deus vai colocar no nosso coração de construir grandes templos, grandes lugares, uma mega estrutura para o departamento infantil. Que a galera, o pessoal do departamento infantil vai sair lá da sala, aí ele desce no tobogã e encontra o pai dele lá embaixo. Entendeu? Aí os meninos vão descer da tirolesa lá do prédio do departamento infantil, vem de tirolesa e desce aqui no templo onde os pais dele estão esperando. Aleluia. De 10 a 12. O pessoal de 10 a 12 anos vai poder descer na tirolesa.
Hã? Eu vou arrumar. Aí vou ter que fortalecer o cabo de aço. Sabe, irmão, existem grandes projetos que Deus pode fazer para alcançar pessoas. Mas existe um projeto que Deus vai alcançar ao ar livre as pessoas. Que Ele vai te chamar para rolar de skate com a galera. Vai te chamar para alcançar a galera no futebol. Sabe, não se limite àquilo que talvez você esteja vendo. Não, mas lá na igreja o pastor, se for um projeto que não usa terno e gravata, o pastor não apoia. E às vezes a gente está preso a isso, porque a gente olha o pastor, só usa terno e gravata, né? O pastor é do estilo engomadinho. Irmãos, não me chama para alcançar a galera de skate. Eu vou passar, como diz os adolescentes, eu vou pagar a vexa. Nem sei andar de skate. Mas se você quer um skate, eu compro um skate e você vai lá alcançar aquela turma. Nosso trabalho é apoiar você aqui. Nosso trabalho é te ajudar, queridos. Mas você precisa entender que Deus te chamou para realizar coisas e você precisa realizar. Inclusive, Deus chamou pessoas para estar dentro da igreja, no diaconato, no departamento infantil, no departamento de música. Mas muitos não estão. Eu com esse físico todo, você acha que eu vou chamar a atenção da galera da academia? Não, Deus chamou o Iago e a Poliana. Você fala assim, não, meu compadre, com essa carcassinha de grilo, tu quer conversar comigo o quê? Aqueles caras gigantes assim. Aí o Iago tá lá, puxando o ferro, caraca, meu irmão, senti agora a força do Espírito. Tô ligado. Aí o cara, né, meio místico assim, espírito, como é que é essa parada aí? Para ficar grande assim tem que ter, não, rapaz, só com o espírito para ficar grande. Aí o Iago, ó, aquela conversinha ali, o evangelho de salvação, o Espírito Santo quer abrir. Mas cara, desse jeito tu não vai avançar não, tem que receber o Espírito, a proteína espiritual, entrar na dieta, meu irmão. Entendeu? O papo é esse, meu irmão. Os maromba gostam disso. E aí Deus vai usar ele lá. Academia lá, Yeshua Hamashia. Aí a galera, queridos, Deus está chamando a nossa atenção hoje. Deus está chamando a atenção de algumas pessoas hoje. Existem coisas, projetos que Ele colocou no seu coração e você está com medo de fazer, desenvolver. E Deus está chamando a minha, a sua atenção, igreja, para que a gente não seja também preconceituoso. Porque eu te falei, aqui não dá para a galera chegar rolando de skate dentro da igreja, não. Mas a gente precisa apoiar a galera que vai buscar a galera lá fora. E quando chegar o tatuadão, o skatista, ou sei lá qual a tribo que o cara chegar, você não pode, porque você está de terno e gravata, olhar para ele torto e dizer, e o amor de Cristo? Aleluia. Eu não estou dizendo, irmãos, que a igreja aqui, a nossa igreja, vai ser agora só os doidão, não sei o que, meu irmão. Mas se vier os doidão, deixa os doidão entrar. Vamos amar os doidão, até os doidão ficar consertadão pela palavra. Aleluia. Porque a gente precisa disso, irmãos, entender que nós somos um corpo. E não queira o dedo mindinho ser igual ao dedão. Não queira o joelho ser igual ao cotovelo. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma e cada um tem uma responsabilidade no corpo. Aleluia. Então, eu acho que acabei. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui a mais assim, mas... Aleluia. Pronto, eu quero Efésios. Vou finalizar com esse termo, com esse texto. Efésios capítulo 3. Aleluia, o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Efésios capítulo 3, verso 8 e 10. Diz assim, a mim... O menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo.
E qual foi a graça dada a ele? Diga comigo, pregar aos gentios. Ele não estava falando de outro, ele estava falando dele. Pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Verso 10. Para que, pela igreja, diga comigo, através da minha vida. Porque você é a igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Verso 8. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Você pensa que você é quem? Olha só o que Paulo disse. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Dos menores, ele era menos ainda. Ele se colocou nessa posição, mas ele entendeu que mesmo ele sendo menos do que o menor, ele ainda tinha uma função no corpo de Cristo que precisava exercer. Aleluia. E ele disse, menos do que o menor dos que pertencem a Deus, mas mesmo assim, ele me deu o privilégio de anunciar aos não-judeus. Irmão, se Paulo, sendo menos do que você, ele recebeu o privilégio, ele recebeu uma missão da parte de Deus. Você, sendo lindo, cheiroso, bonito como você é, você acha que Deus não te deu uma missão também? Você acha que Deus esqueceu de você? Agora, você e eu é que temos que cumprir essa missão. Amém. Aleluia. Verso 10. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, diga comigo, por meio da igreja. Sempre envolve a igreja. A igreja está sempre envolvida nisso. As autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam o quê? A sabedoria de Deus. Como? Do mesmo jeitinho que sempre foi. Não. Disse a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Aleluia. Para que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. As diferentes formas, a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia. Deus lhe deu um projeto para você, irmãos, que talvez Ele não tenha dado para ninguém. Nunca vi isso. Eita, privilégio seu, ó, fazer uma coisa inédita da parte de Deus, que ninguém nunca fez. Ah não, mas isso todo mundo faz. Se Ele te chamou para fazer, faça também. Mas não limite Deus, não limite o projeto de Deus, não limite a forma de Deus atuar, porque Ele diz a multiforme sabedoria. Aleluia. Porque Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Comece a trabalhar. É tempo de você trabalhar, é tempo de você agir, é tempo de você servir. Talvez seja no diaconato, talvez seja no louvor, talvez seja no berçário, talvez no departamento infantil. Talvez não. Mas se Deus foi quem te chamou, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a estratégia. Mas não fique parado não, queridos. Não fique parado não. É tempo de você frutificar. É tempo de frutificarmos. Aleluia. É tempo de frutificarmos. Então, eu faço um pedido a você, sabe? Tire um tempo essa semana com o Senhor. Tire um tempo essa semana para falar com Deus, para conversar com o Espírito Santo, perguntar, Espírito Santo. Talvez você até tenha uma ideia mais ou menos, mas Espírito Santo, me perdoe se eu tenho sido lento, mas me diz aí, me explica aí o que eu tenho que fazer. Qual é o chamado do Senhor para a minha vida? Talvez seja um pastor, Ele vai te chamar para ser um pastor para cuidar de pessoas. Mas talvez Ele vai te chamar para cuidar do skatista. Mas seja qual for o projeto que você precisa ouvir e você precisa dizer sim para o Senhor. Amém. Aleluia. Tire um tempo com o Senhor essa semana. Talvez você possa aproveitar o feriado e tirar um tempo que você nunca tirou e perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
Talvez Ele já te deu um projeto e você precisa um pouco mais de clareza. Pergunte para Ele. Senhor, abre os meus olhos, me dá maior clareza. E talvez Ele já te falou alguma coisa. O que você precisa é fazer, dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, irmão. Não, mas Senhor, me mostra. Se você não der o primeiro passo naquilo que Ele já te mandou fazer, Ele não vai te mostrar o segundo, não. E você, igreja, esteja pronto para atuar na multiforme sabedoria de Deus, as maneiras diferentes de Deus. Agora entenda, queridos, vou finalizar com isso. O mundo fala muito disso. Tem um certo slogan aí, toda forma de amar. Existe a forma certa de amar, queridos. Existe a forma certa de servir ao Senhor, é em santidade. Não é porque o mundo também está dizendo, a gente tem que amar as pessoas, temos que amar as pessoas, não o pecado delas, não a forma com que elas andam, não as práticas que elas têm. A multiforme sabedoria de Deus não quer dizer que todo jeito que vier está bom. Não, existe a forma correta e está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então entenda isso. Deus vai agir de formas diferentes. Deus vai alcançar pessoas diferentes. Mas Ele vai sempre conduzir para aquilo que é o Evangelho de salvação e de santidade. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Pode crer, pastor, de boa. Aleluia, feche seus olhos. Aleluia, se conecte com o Senhor, o seu pensamento a Ele. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, deixe Ele trazer uma instrução. Coisas que o Senhor já falou há alguns anos com você, e você, por alguma razão, deixou passar, deixou guardado, deixou escondido. É tempo de você se mover nele, é tempo de você se render a Ele. Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra em nós, pela Tua palavra a nós. Te damos graças por sabermos que existe uma multiforme sabedoria, existem formas distintas do Senhor fazer, do Senhor realizar nessa terra. E Pai, nós queremos abrir mão do nosso pensamento, abrir mão dos nossos conceitos e queremos nos render a Ti. Entendendo, Senhor Deus, que cada pessoa é importante, entendendo que há uma necessidade que está no Teu coração alcançar todo homem, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E nós queremos ser um canal do Senhor, Pai. Sabemos que existem projetos maravilhosos que o Senhor já estabeleceu, já instituiu, tem chamado mais pessoas, mas existem outros projetos que ainda não foram realizados, são inéditos nessa terra. E o Senhor tem trazido ao coração dos Teus filhos. E eu peço ao Senhor ousadia. Dá a cada um deles ousadia para avançar naquilo que o Senhor tem. Dá a nós, Pai, ousadia para realizar aquilo que o Senhor nos chamou a realizar. Para alcançarmos pessoas, alcançarmos vidas. Eu repreendo todo o medo, eu repreendo todo o freio, toda a apatia que impede o desenvolver desses projetos. E Pai, nós precisamos ser ousados no Senhor, e eu peço a Ti, Espírito Santo, nos sacode nessa noite, nos inspira essa noite, para avançarmos naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nos dá sabedoria, Espírito Santo. Nos dá sabedoria para saber como fazer, como executar, nos dá os primeiros passos. E nós vamos executar, nós vamos dar esses passos. Até que venham as próximas instruções, até que venham as próximas direções. Mas no final da nossa carreira, nós queremos dizer verdadeiramente cumprimos o propósito do Senhor. Queremos dizer que fomos obedientes à Tua instrução. Obedientes daquilo que o Senhor nos mandou fazer. E eu Te dou graças, Pai, por cada projeto despertado aqui nesta noite. Cada projeto, cada instrução que vai chegar ao coração dos Teus filhos, por cada vida que será alcançada, por cada vida que será transformada. Nós Te glorificamos, Pai, Te agradecemos. Bendizemos ao Teu santo e maravilhoso nome. Bendizemos a Ti, Jesus, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. E nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti, porque o Senhor é bom. Graças Te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta ao meu amigo, pai do Iago, Carlos.
O senhor já entregou sua vida para Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A Bíblia fala assim, olha, se você quer a salvação, você precisa crer com o coração e confessar com a sua boca. Eu sei que existe no mundo, um é católico, outro é evangélico, o evangélico é da Assembleia, da Metodista, da Batista. Mas não foi isso que Jesus veio fazer.